Coleção Clássica Marvel 5, Hulk Volume 1. Esse aqui é mais um encadernado dessa coleção Clássica Marvel, que busca trazer as histórias da Marvel, as primeiras histórias da Marvel, dos personagens e heróis que a gente conhece hoje em dia, desde os primórdios dos lançamentos deles. E aqui é justamente a criação do Incrível Hulk, uma HQ lançada em 1962, e esse encadernado traz edições de 1 a 6. Bem, aqui no momento das edições lançadas até agora nessa coleção, essa aqui foi a maior, porque as outras em geral tinham 5 edições e essa do Incrível Hulk conta com 6, da 1 a 6. E assim, a primeira edição do Incrível Hulk eu achei muito boa. Assim, eu achei assim muito bem escrito a forma como mostram os experimentos com os raios gama são apresentados, como mostra a rivalidade do Bruce Banner com outro cientista do projeto, mostra o General Ross já não gostando muito do Bruce Banner, e aí apresenta o Rick Jones, que vai lá no campo de testes, o Bruce Banner indo salvar o Rick Jones no campo de teste, acabando sendo bombardeado pelos raios gama que o transformam no Hulk, e todo aquele drama de descobrir que está se transformando numa criatura, nem verde, na verdade, nas primeiras edições é uma criatura cinza, muito mais forte do que ele e sem parte da genialidade dele, como se fosse o médico e o monstro, e começar sendo caçado pelos exércitos, até descobrir uma trama dos comunistas. E eu acho que em todas as revistas que eu li dessa Marvel clássica, sempre tem pelo menos uma edição que os comunistas são vilões, e aqui na verdade tem umas três, ou duas ou três. E até descobrir um vilão super vilão, que seria o Gárgula, que é inclusive um vilão que eu não conheço. Eu sou um pouco... Eu não sou muito grande conhecedor do Hulk, então esse vilão, o Gárgula, eu realmente não conhecia de jeito nenhum, não me lembrava dele de jeito nenhum. E foi uma surpresa então para mim. E como eu falei assim, eu não sou um leitor tão inveterado do Hulk, então muita coisa que eu fui lendo nessa edição foram novidades para mim. E me surpreendeu, na verdade, o quanto o Hulk ele era diferente nesse início do personagem. A concepção dele era muito diferente. Primeiro a gente tem essa curiosidade de que ele surge como um monstro cinza e bem assim, com aspecto semelhante ao Frankenstein. A cor deixa ele até mais parecido com o Frankenstein, com a cor assim meio cadavérica, sabe? E ele vira verde na partir da segunda edição. Isso é uma coisa que eu já sabia, que o que acontecia é, o cinza na época, a impressão dele era meio ruim, então toda página o cinza saía de um tom diferente. E aí resolveram, tipo, não, então muda isso aí, e mudaram para verde, que acabou sendo a cor principal do Hulk. Embora, mais para frente, a gente tenha um Hulk cinza, que é o Sr. Tirateima, que resgata essa ideia de um Hulk com a cor original dele na primeira edição. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, assim, o Hulk, ele é uma versão violenta do Bruce Banner. E ele parece não ter a genialidade do Dr. Bruce Banner. No entanto, o Hulk aqui, ele não é um personagem rústico, com uma inteligência rudimentar que a gente vê aí no Golias Esmeralda. Ele não tem aquela inteligência meio infantil que o Hulk acaba apresentando depois, sabe? Repetindo o próprio nome. Hulk não gosta disso, Hulk esmaga soldado, com um linguajar meio limitado. O Hulk aqui ele fala de um jeito completamente normal, praticamente, na maior parte do tempo. E ele inclusive se vale de estratégias, como por exemplo, tem uma das edições o Hulk resolve a situação construindo uma arma falsa para enganar o inimigo dele. Então o Hulk aqui é capaz de atos de sagacidade, não de força bruta, meio sem reflexão sobre o que está acontecendo. Então é uma coisa muito diferente. E além disso tem muitos outros conceitos bem que eu não fazia ideia, como por exemplo o Bruce Banner se transformar no Hulk à noite. É uma coisa que acontece a partir da segunda edição. Na verdade a primeira também é assim. Ele passa algumas edições com isso, mas depois é substituído por outros métodos. Bruce Banner inventa uma máquina que ele consegue controlar a transformação dele. Ele entra na máquina,
entra na máquina e o Rick Jones ativa a máquina, ele vira o Hulk, faz o inverso, ele vira o Bruce Banner. Então tem toda uma codependência com o personagem do Rick Jones, que hoje em dia é um personagem que quase não tem vez no universo da Marvel, é bem interessante isso. Desde que eu comecei a ler a Marvel assim com mais afinco, o Rick Jones já não tinha um papel tão importante. No entanto, aqui e também na revista dos Vingadores, o Rick Jones era um coadjuvante, era um sidekick muito importante realmente, e ele está muito entranhado nas histórias do Hulk aqui. E tem outras situações, como por exemplo, o Hulk voava nessa época. E assim, hoje em dia o Hulk tem os saltos, ele pode saltar a grande distância. Mas nessa revista aqui, o Hulk é mostrado literalmente voando. Ele abre os braços, levanta os pés como se fosse uma, sabe a cauda de um avião que tem uma, uma partezinha para cima, e o Hulk vai lá e voa. E não dá nem para dizer que não, é um pulo, só que ele só tá de um jeito estranho, porque o Hulk inclusive dá um rasante com esse voo, ele dá um rasante assim, pega um cara e vai embora, e sobe embora. No entanto, ainda nesses 6 volumes, isso já é retconado e fala que na verdade era um pulo, quando obviamente no início, nas edições anteriores, era um voo mesmo. E aqui, nessas várias edições, o Hulk vai enfrentando alienígenas, vai enfrentando comunistas, vai enfrentando o Mestre do Picadeiro, que era um vilão que eu não me lembrava. Então, assim, muita coisa dessa mitologia do... Aqui, cara, isso aqui não é um pulo. Isso aqui é um voo mesmo. A Hulk de braços abertos, fazendo até curva no ar. E, assim, muita coisa da mitologia do personagem eu realmente não fazia ideia, porque eu não sou... Eu já li histórias dele, histórias boas dele, que eu curti bastante, mas não sou um grande fã do personagem e fiquei muito surpreso com alguns conceitos que eram bem diferentes na época. Inclusive, tinha todo um lance do Rick Jones conseguir controlar o Hulk através da máquina. Lá eles ficam meio que ligados e o Rick Jones acaba conseguindo controlar o Hulk em umas edições, tipo, controlar corporalmente o Hulk. Faz as ações os gestos que o Rick Jones comanda ele fazer. Nessa primeira edição aqui também a gente tem a criação da Brigada Juvenil, se eu não me engano, que é a equipe de rádio que o Rick Jones monta para estar monitorando o Hulk, perigos pelos Estados Unidos, para estar dessa forma ajudando essa parceria que ele faz com o Hulk. Embora o Hulk também não gosta muito do Rick Jones, não, é mais um lance do Bruce Banner. E falando do Bruce Banner, uma coisa interessante, eu comentei na revista do Quarteto Fantástico que eu não senti que nas primeiras edições o Reed Richards era apontado como um gênio, como um grande inventor, como um grande pensador. Ele tinha mais uma cara assim de professor, talvez um cientista, mas não parecia que a ideia da genialidade dele, da super genialidade dele, tinha recebido sementes ali naquele início. No entanto, aqui no Hulk, o Bruce Banner é colocado desde o início como um gênio, como uma pessoa de inteligência, uma das pessoas mais inteligentes do mundo. E isso é usado o tempo todo na trama. Diferente no Quarteto Fantástico, que a inteligência do Reed Richards ainda não tinha sido tão estabelecida assim e nem era tão relevante para as tramas. Aqui não. O Bruce Banner usa a inteligência dele para construir aparatos, para superar desafios, para vencer vilões, então é um lance muito importante. E assim foi muito curioso estar lendo esses desenvolvimentos na obra. No entanto, eu não gostei tanto da leitura. Assim, a primeira edição, o Incrível Hulk 1, eu curti bastante. No entanto, do 2 ao 6, foi mais assim interessante a leitura, mas eu não gostei exatamente. Talvez seja justamente por eu não ser tão fã do personagem, mas a verdade é que eu não gostei das ameaças que apresentaram pro Hulk. Teve uma aqui que era o Tiranos, que eu até gostei um pouco mais. No entanto, a maioria das outras não foi tanto do meu gosto, não. Teve alguns alienígenas, alguns comunistas, o mestre do picadeiro nem achei tão interessante assim também. É, teve as partes mais interessantes mesmo, eu acho que é o Hulk contra o Bruce Banner, contra o General Ross, mas o Hulk, eu ia falar o Hulk, contra ameaças vilanescas, realmente não achei tão legal assim não. E mais uma coisa eu tenho que dizer que as cores estão muito bem feitas. As cores pegaram muito bem nessa. Eu sempre elogio isso das cores
nas páginas dessa coleção, que eu acho que estão bem fortes, bem visíveis, bem vibrantes, e fica ao verde do Hulk, tá muito legal mesmo. Deixa eu mostrar aqui uma cena do Hulk cinza. E eu estou interessado, na verdade, em ver como vai ser esse desenvolvimento do Hulk deixar de ser esse personagem, esse Hulk meio inteligente, e ser aquele Hulk meio mais bobalhão, com meio que uma mentalidade rudimentar, meio que infantil até, enquanto aqui ele está muito articulado, embora ele fale algumas palavras clássicas dele, como homenzinhos, mas não tem o Hulk esmaga. Aqui, ó, e tinha todo o lance dele querer dominar o mundo, ele falando aqui, não quero você comigo, nem não preciso de você nem de ninguém, com minha força, meu poder, o mundo é meu. Aí acho que me lembro, foi a bomba, os raios gama, eles me transformaram nisso. Então são pensamentos muito mais elaborados do que normalmente se pensa no Hulk clássico, daquele verde, com cabelo de cuia, super forte e tudo mais. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo sobre o Incrível Hulk, coleção clássica Marvel Volume 5. Eu me atrasei um pouco na leitura aí dessa coleção Marvel clássica, porque eu passei um tempo muito atribulado sem conseguir criar uma rotina, mas agora eu vou voltar e eu vou, tanto X-Men quanto a Marvel Clássica, eu vou dar uma adiantada para ver se eu consigo ficar acompanhando os lançamentos. Mas por enquanto é só, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo de quadrinhos, que será de... Na verdade eu não sei qual vai ser o próximo, talvez, na verdade eu acho que vai ser um de X-Men, não sei qual número, ou o Coleção Clássica Demolidor, que eu já li e eu vou, na verdade eu vou gravar logo após esse aqui. Mas vou ficando nessa e até a próxima.